Olá, professores, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual horário vocês estão acompanhando essa formação, né, de ano série. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu me chamo Márcio, meu cabelo comprido, está amarrado, barba, estou vestindo uma camisa amarela e ao fundo uma parede preta, parede branca, desculpe. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, né, e iniciar então mais essa formação. Então, estamos aqui, né, no programa de recuperação e aprofundamento, o componente curricular, né, de física, formação de ano série, para a terceira série do ensino médio, e a etapa é o segundo bimestre, a sequência de atividades 3 do volume 1 do Caderno Aprender Sempre. Eu sou formador, né, me chamo, de Ciência da Natureza, me chamo Márcio, sou licenciado em Física pela UFSCar. Atualmente, né, trabalho na rede estadual de educação, né, na escola Professora Alzira Dias de Toledo Pisa, na cidade de Américo Brasiliense, na diretoria de ensino de Araraquara. Então, estamos chegando, então, aqui à nossa última formação de ano série, ainda vai ter uma formação de etapa mais para frente, na semana seguinte, com a Mariana trazendo, né, com algumas relações de interdisciplinaridade diante do que fomos propondo, né, nesse bimestre. Então, antes de mais nada, né, é importante que vocês possam acessar o material Aprender Sempre. Eles estão aqui nesse slide, né, e ele está disponibilizado lá. Vocês podem acessar esses links, né, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. No nosso caso, né, o Física de ensino médio, e também, né, as escolas, a grande parte delas receberam, todas elas deveriam receber esse material impresso, os alunos também têm acesso e tudo mais. Vamos pensar aí, então, né, quais são os nossos objetivos aqui para essa formação. O primeiro objetivo, né, é retomar algumas informações importantes sobre o nosso eixo formativo e nossas formações nesse segundo bimestre. O segundo, favorecer o planejamento de atividades de recuperação e de aprofundamento das aprendizagens, a partir de abordagens que oportunizem um trabalho pedagógico voltado para as habilidades essenciais. Lembrando, né, que as habilidades essenciais elas foram elencadas no contexto da pandemia, né, desde 2020, 2021, né, elas foram elencadas no sentido de oportunizar, né, um ensino mais específico a partir de todas as habilidades que a gente tem no currículo paulista. O terceiro objetivo é explorar possibilidades de aprendizagem presentes na sequência de atividades 3, enfatizando o nosso eixo formativo, né, lembrando, nosso eixo formativo é ensino por investigação e atividades investigativas. Então, a gente vai propor aqui hoje, né, diante do caderno de física, uma atividade para ressignificar, né, os exercícios que tem lá nas últimas aulas da SA3. E, por fim, contribuir para que os professores possam, e professoras, né, possam organizar suas ações pedagógicas e planejar a aplicação dessa sequência de atividade 3, levando em consideração o contexto de sua escola e de seus estudantes. Então, lembrando sempre, né, que a nossa formação, a gente sempre ressalta isso, né, você tem que pensar e tentar adaptar e ver as possibilidades do seu cotidiano escolar, né, para aplicar e readaptar também as coisas. Nossas sugestões, né, tentam abranger essas dificuldades do nosso cotidiano, do chão da escola, e vocês também, né, sempre têm autonomia ao fazer alterações de acordo com suas possibilidades. Vamos então entender então, né, a nossa agenda da formação de hoje. No primeiro momento, né, vamos retomar aí, né, o ensino por investigação, as atividades investigativas. No segundo momento, a gente vai dar um foco na sequência de atividades 3 e apresentar, né, apresentar ela, né, de uma forma possível aí de trabalhar no, na escola e algumas abordagens, sugestão de algumas abordagens. No terceiro momento,
que vai sugerir atividades para o desdobramento da TPC nas escolas. Chegamos, então, né, no nosso primeiro momento, no qual iremos retomar algumas informações importantes sobre o nosso eixo formativo, ensino por investigação e atividades investigativas. Como já foi conversado, né, na formação passada, esse eixo formativo, ou seja, né, o eixo que interconecta todas as sequências de atividades da área de ciências da natureza nesse segundo bimestre, é o ensino por investigação. Acreditamos, né, que essa escolha vem de encontro com o que foi sugerido e vai poder auxiliar, né, no planejamento e no desenvolvimento de atividades investigativas que instiguem, né, os alunos a investigar algum problema, a propor soluções para algum problema e discutir, né, sobre as possibilidades que eles têm, né, diante da realidade deles. Vejam, né, essas imagens selecionadas, né, para ilustrar. Temos ali estudantes que estão sendo protagonistas de sua aprendizagem. Eles estão ativamente, né, buscando entender, compreender, investigar e analisar situações do cotidiano da escola. Vamos entender, então, um pouco melhor essas abordagens, esses assuntos ao longo das próximas formações também, né? E chegamos aí na famosa imagem, né, da estrutura que sempre aparece. A gente tem aí, né, as 3 sequências de atividades no ensino por investigação. Lembrando que a sequência 1 foi trabalhado, né, a natureza da ciência. A sequência 2, argumentação no ensino de ciências da natureza. E, por último, agora, a gente vai propor esse fechamento, né, com uma atividade investigativa. A estrutura da sequência de atividades no caderno de física tinha lá SA1, a força magnética e torque, a SA2, energia e suas transformações na natureza, e por último agora a SA3, produção de energia e seus impactos ambientais. Só para ilustrar novamente, né, a linha do tempo da nossa formação, nós estamos aí, né, na SA3, a formação ano série. E como eu já disse lá no início, né, dia 9 de junho, o fechamento das formações é uma junção, né, das propostas, visando, né, uma atividade interdisciplinar na escola. Só para relembrar só, né, os elementos de uma atividade investigativa. Pensar lá, né, uma pergunta de investigação, estratégias didáticas que permitam coletar dados, construir explicações, articular as atividades, né, relacionar uma com a outra, aumentando assim, né, a complexidade, né, na compreensão das informações, selecionar conteúdos conceituais para que possam também ser trabalhados os conteúdos procedimentais e atitudinais, discussões, né, coletivas em grupo e reflexão sobre o processo. Nós temos então, né, o papel do professor como mediador, né, pensando lá, né, descrever o que observou, formular uma explicação sobre o que percebeu, por que seguiu nesse caminho, né? Qual foi o motivo que fez você explicar esse fenômeno dessa forma? Como que foi feito, né? Explique de novo, levando em consideração o que refletiu. Então, são formas, né, de questionar a atitude do aluno ali, do grupo, do aluno, dos estudantes, de modo a fazer com que eles elaborem melhor, né, a sua investigação ali, elaborem melhor a forma de apresentar a sua atividade investigativa, né, o tema que está sendo investigado ali. Chegamos então, né, no nosso segundo momento, onde a gente vai apresentar e propor abordagens para a sequência de atividades 3 do caderno, né, Aprender Sempre de Física para a terceira série do ensino médio. Então, na capa, né, o título, né, Produção de Energia e seus impactos ambientais. Na capa, trazemos aí 3 imagens, né? Uma de placas solares,
Então, as placas solares ali captando a energia luminosa que vem do Sol, né, nossa estrela natal, e que converte, né, em energia elétrica. A segunda, uma plataforma de petróleo, que em seus inúmeros derivados, né, sempre libera um carbono na atmosfera que, há tempos, né, ele estava fixado, né? Então, ele volta para a atmosfera, né, alterando a forma de lidar mesmo com a relação do agora, né? E, por fim, uma hidrelétrica, converte a energia potencial gravitacional da água, da queda da água, alimenta, né, o movimento nos seus geradores e depois converte em energia elétrica. Pensando, né, só nessas 3 imagens aí, né, a gente já pode ter uma reflexão sobre o impacto de cada forma de energia com relação ao ambiente onde ela se encontra, né? Então, no mar, você tem uma construção ali, né, da plataforma. Na hidrelétrica, você tem todo o entorno alterado, né, com o represamento de água, alteração do fluxo de água do rio. E a placa solar, você tem ali somente uma placa mesmo, captando essa luz do sol, né? Então, a gente já pode ter uma reflexão a partir de algumas imagens, né, sobre como essas formas de produção de energia impactam o nosso ambiente. Pensando, então, né, na estrutura da SA3, ela tem lá, né, a primeira, a segunda e a terceira aula, pensar a matriz energética brasileira, matriz elétrica brasileira, e na quarta, na quinta e na sexta aula, os impactos socioambientais na produção de energia elétrica. Então, ela tem 2 temas, né? Essa situação de aprendizagem, ela tem um agrupamento de 2 aulas, duas sequências de uma sequência de atividade que leva 3 aulas e depois, né, o outro tema que levam 3 aulas também. A habilidade essencial, né, dessa SA3 é lá, relacionar a produção de energia com os impactos ambientais e sociais desses processos. Então, retomando, né, as habilidades essenciais desse bimestre, na SA1, a discussão, né, foi sobre os conceitos necessários para o funcionamento dos motores e geradores, né, que é o torque, o campo magnético num fio condutor. Na SA2, né, a gente pensou a caracterização dos processos de produção de energia e seus impactos socioambientais, e agora, né, a SA3 se aprofunda nessa relação entre os processos de produção de energia elétrica e seus impactos socioambientais. Para quem pensou que as formações anteriores trouxeram muitas sugestões, né, de coisas, de atividades e tudo mais, às vezes a gente se empolga aqui, né, e vai pensando 1 milhão de coisas para colocar nesses 45 minutos de formação. A gente vai retomar, então, algumas propostas e readaptar elas para esse momento. Então, quando voltar, a gente comenta um pouco mais, né, mas poderia ser um processo aí, né, de pegar essa atividade que foi feita anterior e aprofundar ela, né? Propor situações para que ela fique mais elaborada, né? E a complexidade, né, das relações entre o conhecimento, entre os objetos de conhecimento, se torne mais aprofundada. Então, vamos pensar aí, então, nossos objetivos gerais, né? Objetivo geral 1, identificar e estabelecer relações entre as habilidades essenciais, ou melhor, a habilidade essencial a ser desenvolvida e os objetivos de aprendizagem de cada aula. No objetivo geral 2, organizar a gestão da sala de aula e adaptar as atividades à realidade escolar, de maneira a privilegiar metodologias diferenciadas e a potencializar a participação, a autonomia, as interações e o engajamento dos alunos, a participação deles, né, de forma protagonista. Pensando, então, aí para essas aulas 1, 2 e 3, a gente tem como objetivo de aprendizagem entender as vantagens e desvantagens de cada matriz elétrica, interpretando gráficos e tabelas para considerar aspectos sociais e econômicos. A sugestão, né, do material de apoio Aprender Sempre é a de concluir esse objetivo conhecendo a matriz elétrica brasileira.
para isso, né, lá logo no início, né, há um texto de apoio do qual eu trouxe, né, esse gráfico de pizza, né, dividindo a matriz elétrica brasileira em porcentagem, né, qual é a parte de hidroeletricidade, qual a parte de biomassa, energia eólica, gás natural, nuclear, né, então pensando na matriz energética elétrica, né, no Brasil. E uma sugestão de um trabalho de pesquisa, né, com apresentação de seminários e algumas questões, né, do Enem, de vários anos. Então, assim, né, na SA2, vamos retomar depois, a gente propôs, né, uma pesquisa mesmo, né, pensando na apresentação, né, de cada forma de energia, a produção, os impactos e tudo mais, né, as vantagens e desvantagens de uma ou outra, e aqui é possível, né, retomar essa, essas questões, né, diante da matriz elétrica, né, quais são as formas de produção de energia e quais os seus impactos. O texto tem detalhes disso e o gráfico detalha um pouco mais ainda cada situação, né, dando a porcentagem dela. E essas informações, né, elas são decorrentes de um relatório que o Ministério de Minas e Energia produz, eu acho que a cada 2 anos ou anualmente, que chama Balanço Energético Nacional. É um documento bem extenso, mas uma coisa que eu percebo é que até as questões do Enem tiram muitas informações de lá, e é interessante, de repente, dar uma olhada. É muito extenso, né? Não sei se o nosso tempo é muito curto, né? Mas vale a pena dar uma olhada e conseguir pegar elementos dali para trazer para a aula também. Selecionar algumas informações, né? Vai lá no índice, procura algumas informações. Eu acredito que vale a pena dar uma olhada por cima nesse documento e ver se há alguma informação interessante para levar para a aula também e tudo mais. O objetivo geral 3, ele traz lá, né, dialogar, sempre que possível, com outros professores da unidade escolar, visando ao desenvolvimento de ações pluri- e ou interdisciplinares. Então, né, o que que nós temos aqui, né? Alguns exercícios propostos, né, para essa situação, que consideram relevantes para ir além da disciplina de física, que possibilita aí, né, gera momentos onde podemos dizer que serão interdisciplinares quando trabalhados, né, com outro professor, outros professores de outras disciplinas, ou pluridisciplinar quando trabalhado pelo mesmo professor, né, tentando trazer as diversas perspectivas disciplinares. Essa primeira questão, né, ela relaciona o consumo per capita em TEP, que é tonelada equivalente de petróleo, entre os países de nosso planeta, do planeta Terra. Então, gente, até assim, né, TEP, tonelada equivalente de petróleo, é a unidade de medida básica para energia. Então, a nossa energia é medida a partir, né, da energia produzida por uma quantidade de petróleo, uma tonelada dela. E tanto se fala, né, na sustentabilidade e tudo mais, né, nos carros elétricos agora, na energia solar, energia eólica, todos esses meios, né, e assim, né, uma opinião sincera, né, a gente deveria primeiro mudar a unidade de medida para essa energia, né, porque tiraria do foco o petróleo, mas como ele continua sendo, né, o mais utilizado e tudo mais, permanece essa forma de medir a energia, né, de todas as relações. Então, quando você pega lá o Balanço Energético Nacional do Brasil e vai ver a matriz elétrica, ela também é medida em TEP, mesmo que não tenha, né, nada a ver com petróleo na energia hidroelétrica, por exemplo. Então, esse cartograma, né, é um mapa que tem informações gráficas. A gente consegue verificar, né, algumas coisas. Os países mais no hemisfério norte ali, né, Estados Unidos, o Canadá, a Europa, a Rússia, e no hemisfério sul, a Austrália, né,
elas possuem um consumo bem mais acentuado de energia por habitante, né, por per capita, que os países da América Latina, da África e do Sudeste Asiático ali, né, alguma parte ali. Então, eu considero, né, que é uma possibilidade de dialogar com o professor de geografia, verificar lá se tem alguma coisa que possa ser feita, né, pensando esse consumo de energia. Então, um cidadão, né, da Europa, desses países que eu ressaltei primeiro, que tem um consumo mais acentuado, ele consome muito mais energia do que um cidadão latino-americano aí, né? E esse impacto do consumo, né, excessivo dos países mais ricos é dividido, né, por todos os habitantes do planeta. Então, a gente tem que equilibrar isso, né, de certa forma. O consumo demasiado, né, começar a refletir, né, sobre o que é necessário e o que não é necessário consumir. Indo para o próximo slide, tem de novo, né, uma relação do planeta Terra aí e as possibilidades de implementação de painéis fotovoltaicos, né? Então, o que tem nesse gráfico agora, né? Nesse mapa? Tem a incidência solar, né? Então, a incidência da radiação solar distribuída, né, pelos países aí, pela divisão dos países, pela região, né, pelas regiões continentais. Então, a gente tem agora uma comparação, né? Os países do hemisfério norte, em grande maioria, recebem pouca intensidade solar, né? Tem pouca incidência de radiação solar comparado aos países que estão entre os trópicos, né? No Equador. Então, de novo, né? Esses países que consomem menos energia, eles têm possibilidade de ampliar o seu consumo a partir de uma matriz, né, mais sustentável, que seria da energia solar mesmo. Então, a gente pode pensar, né, o desenvolvimento da matriz de energia nessas localidades vinculadas a essa forma de produção de energia solar. Passando para frente, nós temos lá, então, o objetivo específico 1, que é planejar e desenvolver com seus estudantes uma prática investigativa, que incorpore, né, as etapas de observação, levantamento de questões e hipóteses, delineamento de metodologias, coleta e análise de dados e apresentação dos resultados. Então, né, a gente vai retomar algumas coisas logo mais, né, da sequência de atividade 2, mas a proposta investigativa aí, né, é buscar, dentro daquelas questões do Enem, seguindo, né, verificar ali, né, a gente tem essa questão que ela traz, né, a área alagada das hidroelétricas e a potência, duas unidades de medida aí, né, a potência de produção de energia de cada uma delas. Então, essa questão a gente pode resolver ali o que ela está pedindo, né? E na próxima questão, do item 7 que tem lá, traz de novo essa mesma relação, área alagada e potência, né? Então, e qual rio, né, está associado a esse sistema hidrográfico? São duas questões do Enem, uma um pouco mais anterior, né, mais antiga, a primeira é mais recente, então até a análise, né, dessas questões, né, a forma como são apresentadas essas informações, elas mudaram um pouco, né? E aí, né, essas duas grandezas matemáticas aí, ou físicas, né, de área alagada e potência elétrica, a gente pode considerar, né, como uma relação aí com a disciplina de matemática e, e pensar, né, outras coisas dentro dela também. A partir dela, né, pensar assim, né, ver, né, é, qual hidrelétrica, né, alagou menos área e produz mais energia. Então são situações, né, que a gente pode analisar a partir das duas questões que estão aí. Duas questões que podem ser resolvidas, né, normalmente ali no decorrer da aula e também pode ser utilizada, né, para ter uma
intencionalidade nova, uma nova intencionalidade a partir do conteúdo que está ali naquele caderno. Então, como sugestão aí de atividade investigativa, nós estamos propondo, né, uma situação que vai utilizar essas duas questões do Enem. Primeiramente, né, pensar e trabalhar as grandezas que as tabelas apresentam, né, no sentido de verificar e comparar essas informações numéricas, suas unidades de medida. Com a determinação de quais informações são as mais coerentes, os alunos devem realizar um cálculo para determinar qual das hidroelétricas tem a maior eficiência por área alagada. Então, dividimos aí, né, em duas partes essa atividade. Primeiro, né, comparar informações entre os dois problemas, entre os dois textos ali, né? Por que isso? Porque tem números diferentes ali, entre um e outro. Mesmo falando da mesma hidroelétrica, mesma área alagada, da mesma hidroelétrica, tem números diferentes. Por que será que tem esses números diferentes? O que mudou, né? Então, é uma possibilidade de ir atrás dessa informação, verificar qual é a mais coerente com o que existe agora e tudo mais. Compreender, então, as grandezas, né? Área alagada e potência elétrica. Averiguar, né, as unidades de medida e os valores em cada um dos problemas. Refletir sobre as diferenças apresentadas e escolher as informações mais coerentes. Já é, né, uma forma de verificar informações e escolher. Feito isso, né, compreendendo a relação entre as grandezas físicas, matemáticas ali, e escolhendo quais são as informações mais coerentes, a pergunta é, né, qual das hidrelétricas tem maior potência por área alagada? Ou seja, qual causou o menor impacto, né, alagando a área e produz mais energia? Isso nos daria o resultado, né, de qual hidrelétrica, qual usina hidrelétrica seria a mais eficiente, né, de acordo com a área alagada, claro. Então, essa é a atividade investigativa, né? A gente pode partir, né, de informações que já estão ali no caderno e desdobrar elas de outra forma. Então, seria essa, né? Pegar as informações que estão nos dois exercícios e dizer, né, qual é a hidrelétrica mais eficiente por área alagada. Ou seja, qual hidrelétrica alterou menos o ambiente à sua volta. Outra sugestão de atividade, né, é retomar uma coisa que nós fizemos lá na SA2, né, na sequência de atividades 2. Sugerimos, então, né, como forma de alcançar esses objetivos gerais, né, retomar ela, por estar muito próximo do que está sendo trabalhado aqui na SA3, mas com a especificidade, né, de relacionar com a matriz de produção de eletricidade no Brasil, e novamente discutir os impactos, né, ambientais e sociais desses processos. É uma forma, novamente, né, de orientar melhorias e definir possibilidades de socialização de acordo com a realidade aí da escola, né? Então, seria o quê, né? A produção aí. Primeiro, né, a pesquisa, né, sobre as formas de produção de energia que podem ser buscadas, né? Lá na página 63, o caderno do aluno, a primeira coisa que eu citei do caderno lá atrás, que nós citamos, é pensando a matriz elétrica brasileira. O segundo passo, né? A gente propôs lá na SA2 compreender o processo de produção. Cada grupo escolhe uma das formas. Então, assim, esse processo de produção de energia elétrica, ele retoma, né, os conceitos de funcionamento de um motor e de um gerador elétrico, lá da SA1, ele traz, né, novamente as formas de energia que nós utilizamos no mundo, e agora especifica um pouco mais, né, para a matriz elétrica brasileira. Depois, o terceiro passo, né, pensar de novo, né, verificar os prós e contras de cada forma de produção de energia. Então, esses impactos socioambientais, né, eles têm lá, dentro da resolução dos exercícios, algumas coisas propostas para pensar esses impactos ambientais também. E o quarto seria, né,
a socialização disso, que pode ser em cartaz, pode ser com vídeo, pode ser com várias possibilidades, né, de produção ali para expor isso na sala de aula e tudo mais, né? Então, de acordo com a possibilidade que se tem, né, em cada realidade escolar, a gente faz essa exposição, né? Pode ser uma exposição oral, pode ser uma exposição na lousa. E seria interessante, né, colocar, né, elementos aí de produção de cartaz. Eu começo sempre assim, né? Uma coisa que eu penso quando eu peço cartazes para os alunos é de colocar um padrão nele. Por quê? Com esses padrões, eu tenho elementos que eu estou pedindo para ele deixar claro ali. Por exemplo, uma imagem, um texto falando tal coisa, um texto falando outra coisa, alguns itens, né, obrigatórios ali dentro e um layout, né, um modelo aí, né, a ser seguido minimamente, porque isso colabora, né, na hora de avaliar também esses cartazes. Me sinto mais seguro, né, avaliar a partir de critérios pré-estabelecidos. E também a exposição, né, dos alunos fica muito mais interessante e tem uma linearidade ali, né, uma identidade que você vê que foi produzida ali. Não é uma coisa que acontece, né, de imediato na primeira vez, mas com o tempo vai melhorando. Então, né, outros recursos e sugestões. Essa empresa de pesquisa energética, esses infográficos sobre as formas de produção de energia e suas transformações, é um local, né, onde pode ser buscado aí, né, elementos para os alunos pesquisarem as informações dele. Está numa linguagem bem interessante, assim, bem tranquila, com alguns desenhos, e dentro desse site aí, né, dessa parte aí do ABC da energia, do site dessa empresa, tem vários outros recursos ali, né, relacionando a energia elétrica, né, o consumo, a produção e tudo mais, né. Então já existe, né, na SA2, que eu me lembre, tem alguns infográficos desse site e vale a pena dar uma olhada e propor para os alunos, né, acessarem eles para adquirir, né, informações para sua pesquisa mesmo. Outros recursos e sugestões, né, lá nos anos 80, lá atrás, existia um grupo de elaboração do ensino de física. E eles produziram um material que está disponível aí, né, a partir desse site aí, que tem aulas de física, leituras de física, eles chamaram, né? Então tem os temas aí, né, da mecânica, da ótica, da termodinâmica e do eletromagnetismo. É um material muito legal, é uma proposta assim bem interessante, né? E ela antecedeu, né, o nosso São Paulo Faz Escola, que bebeu muito dela, mas não é igual, né? É diferente, tem uma evolução no São Paulo Faz Escola. Tem os livros dos professores, algumas escolas que eu passei, eu já vi esses livros do professor, esses são vendidos, e as aulas, né, as leituras de física para os alunos, basta baixar em PDF, né? Não tem ele impresso para comprar nem nada, mas basta baixar. E eu recomendo, né, a aula 20, né, que é específica de usinas geradoras de eletricidade. Então ele propõe lá, né, vamos conhecer os processos pelos quais diferentes formas de energia podem ser transformadas em energia elétrica. Então vale a pena acessar, é uma linguagem, né, leituras aí, essas aulas, é uma linguagem destinada para os alunos, é um material, né, que já foi produzido há algum tempo, então tem coisas recentes da física e tudo mais, e vale a pena, né? Então, se puderem, né, dê uma olhada, baixem esse material todo, né? A partir do site ali você vai acessar todo o restante, vale a pena
dar uma olhada e ver o que que tem aí, né, de sugestão, né, que já fazem quantos anos, já 20, 30 anos que esse material existe, vale a pena. Alguns livros que a gente recebe, né, pelo PNLD são de pessoas que estavam nesse grupo de reelaboração de ensino de física também. Então, acredito que vale a pena dar uma olhadinha lá e ver o que, que pode ser utilizado. Outra coisa também, né, que eu gostaria de sugerir de recurso, eu já propus na aula anterior, como recurso complementar, né? Esse dossiê Belo Monte, ele foi gerado, né, pelo Instituto Socioambiental em 2015, é um esforço, né, de diversos pesquisadores na área de produção de energia e impacto socioambiental. O início dele é um encarte com textos, né, mais leves para ler. Então, para o professor seria interessante ver. Eu acredito que esse encarte inicial ele pode ser até sugerido para os alunos, dependendo, né, de como for, assim, para os alunos terem uma noção, né, do que ele traz. Então, é um resumo do dossiê como um todo. Aí são vários especialistas, vários pesquisadores que trouxeram, né, uma análise, né, sobre o impacto da criação da usina Belo Monte. E uma coisa que eu acho bem interessante ressaltar aqui é que eles comentam assim, né, que para a população ribeirinha, população que mora em torno do rio, que era extrativista, talvez não compensaria ter essa produção essa represa ali, né, no Alto do Xingu, para a criação da hidrelétrica. Seria interessante métodos de energia, de produção de energia, como energia solar, por exemplo. E aí, né, isso vale a pena dar uma olhada também e ver se dá para utilizar de alguma forma lá. A gente finaliza aqui o segundo momento, vamos para o terceiro momento, então, que são as sugestões, né, de atividades a serem desenvolvidas no desdobramento da escola, do TPC da escola. A primeira sugestão, né, baixar o roteiro formativo para ciências da natureza do segundo bimestre e conhecer mais de perto o material. Então, tá aí o link, né, tá lá no do roteiro formativo, onde você vai ter uma organização. Se não baixou ainda, né, vale a pena ir lá para ter uma organização, uma proposta de organização, né, mais detalhada do que está acontecendo aqui nas formações também. Como sugestão, né, de atividades, baixar os cadernos Aprender Sempre, se você já não tiver ele fisicamente aí nas mãos, Ciências da Natureza, o volume 1 do segundo bimestre, e analisar as atividades propostas na SA3, que foi a que nós desdobramos aqui de diversos modos, né, pensando em possibilidades de planejamento de atividades investigativas. Então, você pode propor outras, né? Além da que foi proposta na formação, você pode vislumbrar ali outras formas e mandar ver. Explorar as ferramentas digitais, artigos e demais recursos que indicamos nessa pauta. Então, né, pegar lá o Greph, né, as leituras de física, entrar lá no site da EP, a empresa de energia elétrica lá, aquele site com os infográficos, ver aí esse dossiê. Se você entrar, se eu fosse escolher um para vocês entrarem, talvez eu veria da app, né, o dos infográficos. Num segundo momento, o do Greph. E num terceiro momento, se for possível, o, o do dossiê da Belo Monte. Outra coisa também, né, pode baixar, salvar no Drive para acessar em outro momento. Um lembrete, né, não se esqueça, né, de que a gente tem a comunidade de ciências da natureza. E você também pode explorar boas práticas por meio dos nossos Padlets. Professores de física, compartilhem boas práticas no nosso Padlet. Então, os endereços estão aqui, né? Essa comunidade de ciências da natureza, a gente utiliza ela, né, para pensar estratégias aqui para a formação. Então, é muito interessante
você deixar suas sugestões lá, você trazer, né, sugestões, críticas, o que você quiser, né, ali, comentar sobre o que está acontecendo aqui, se está sendo legal, se poderia melhorar de alguma forma. E aí a gente tem também, né, os Padlets de biologia, ciências, física e química, os endereços aí, né? Acessem eles. Ali você pode ver práticas de outros professores e postar, né? Se você já está criando as evidências aí na sua escola, né, para as aulas de física e de toda a ciência da natureza, é só recompartilhar com a gente também. É uma ferramenta interessante aqui na região, na diretoria de Araraquara, acho que todas as escolas estão criando Padlets para divulgar, né, os trabalhos do cotidiano escolar. Assim, vale a pena utilizar essa ferramenta de alguma forma, né? E compartilhem com a gente, né, o que vocês estão fazendo aí. Outra coisa, né, tem alguns eventos científicos aqui que a gente está propondo. Tem o Encontro Nacional de Ensino de Ciências, da Saúde e do Ambiente. Tem lá o Congresso Nacional de Ensino de Ciências e Formação de Professores. O 21º Encontro Nacional de Ensino de Química, que vai ser o ano que vem, mas vai ter o Esquenta do ENEC, né? Então, são 3 eventos científicos, né, que nós, professores de ciências, podemos relacionar com a nossa prática e, inclusive, buscar as publicações para trabalhar com elas também, apoiar, né, a nossa prática no dia a dia. A sistematização, né, da formação. Então, retomamos informações aí sobre o eixo formativo, exploramos a sequência de atividade 3 e conhecemos sugestões para desdobrar tudo isso na nossa escola. Por último, né, avalie, né, a nossa formação, que achou das formações do programa de recuperação e aprofundamento. É importante também, né, são coisas diferentes o que eu tinha falado antes, né, da comunidade de ciências dos Padlets e agora, né, o programa de recuperação e aprofundamento, para que direcionemos, né, nossas ações formativas a partir das necessidades dos professores. Nossas referências, eu vou descompartilhar aqui a tela para me despedir de vocês. Então, né, a próxima semana vocês terão a formação de etapa, que será interdisciplinar, e nos encontramos, então, daqui a um mês, porque teremos um feriado aí e não teremos a formação de ano série, logo depois dessa formação de etapa. Então, abraços, então, nos vemos logo menos aqui na formação. Muito obrigado pela atenção e até logo.